Bora fazer um pouco de exercício de futurologia com a Selic em queda para 2026, o que poderia mudar na Bolsa de Valores e no final quero destacar 3 ações que podem se beneficiar com a queda da Selic. Então bora para o vídeo. Então, antes de mais nada, com uma breve explicação, a taxa Selic, que é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa básica de juros da economia brasileira, que é definida pelo Banco Central e que serve de referência para todas as outras taxas de juros do país. Então, como que funciona essa referência interbancária? A Selic é a taxa das operações de empréstimo de dinheiro entre bancos que usam títulos públicos como garantia no Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central. E sem entrar muito no detalhe, a Selic é utilizada principalmente para controle de inflação, porque uma Selic alta desestimula o consumo e o investimento, porque o crédito fica caro, e uma Selic baixa normalmente barateia o crédito, o que incentiva o consumo e os investimentos. Então imagine que se o seu banco estiver cobrando um juros anual de 2, 3%, isso acaba estimulando os empreendedores a pegar essa taxa para poder investir num negócio ou até mesmo apenas para consumir. Então imagine que você tem uma rentabilidade de 10% ao ano no seu negócio e consegue pegar empréstimos a 2% ao ano. Então valeria a pena você pegar esse empréstimo para poder expandir as suas atividades, consequentemente aquecendo a economia. Então, o impacto real, principalmente nos seus investimentos, é que os juros e os empréstimos e financiamentos ficam mais caros à medida que a Selic sobe e, principalmente, o rendimento dos seus investimentos à medida que a Selic sobe, o Tesouro Direto normalmente também sobe. Consequentemente, é melhor que você deixe o seu dinheiro na renda fixa, rendendo 7% mais IPCA, 6,5% mais IPCA, o que daria em média uns 14% ao ano, do que você investir no seu negócio, que poderia render 10%, isso correndo um sério risco de quebrar. Então, esse é basicamente os impactos da taxa Selic dentro do nosso cotidiano. E nessa foto fica até mais fácil para a gente poder exemplificar, porque essas são as taxas do Tesouro IPCA 2035. Então percebam que em meados de 2012 a taxa Selic encontrava-se em cerca de 7%, então o Tesouro Selic pagava IPCA mais 4%. Em 2016 a taxa Selic era de 14%, então a renda fixa se torna extremamente atrativa, pagando IPCA mais 7,5%. Em 2019, a taxa Selic encontrava-se em 2%, então a renda fixa pagava IPCA mais 3%, então a renda fixa acaba não sendo tão atrativa assim. E no começo de 2025, com a Selic a 14% a 15%, o Tesouro Direto voltou a pagar quase 8% mais IPCA. E esse gráfico do BTG Pactual também é fantástico, porque ele nos mostra a alocação anual em ações por fundos locais. E eu quero dar um destaque maior, principalmente para as linhas em cinza, que é o destaque da taxa Selic, e da linha em azul claro, que é a participação dos fundos tem no setor de ações. Então percebam que à medida que a Selic se eleva, a participação em ações fica muito baixa e à medida que a Selic vai baixando, a participação em ações se torna mais atrativa, visto que a taxa Selic não está pagando uma quantidade razoável. Então os gestores tentam buscar novos riscos e novas rentabilidades, principalmente com ações. Então percebam que em meados de 2019 a 2020, a taxa Selic encontrava-se em 2% e a média da alocação em ações encontrava-se em 15%. E à medida que a Selic sobe, a renda fixa se torna atrativa e os gestores acabam alocando menos em ações e mais em renda fixa. Então, após essa breve explicação, quero mostrar as 3 ações que podem se beneficiar se a taxa Selic se arrefecer nos próximos anos, começando pela Shows, que eu tenho em carteira,
que desde as suas máximas já caiu cerca de 22%, e nesse gráfico há a correlação entre a taxa Selic e a Schultz. Então percebam que entre 2003 e 2006 a Selic baixou e a Schultz explodiu. Em meados de 2017, o mesmo ocorreu, Selic baixando e a Schultz explodindo. Isso ocorreu em diversas outras vezes durante esse período. E o mesmo ocorre no inverso, assim como ocorreu em 2008, que a taxa Selic se elevou e a Schultz caiu no período. E apesar da alta da taxa Selic, principalmente de 2020 para 2025, percebam que a receita líquida da Schultz em 2020 era de 1 bilhão e nos últimos 12 meses foi de 2 bilhões, ou seja, mesmo com uma Selic alta, a receita da Schultz aumentou. A margem EBITDA continua atrativa, era de 17%, hoje encontra-se em 16,5%, e o lucro líquido saiu de 142 milhões para 261 milhões. Outro ponto de interesse é o dividend yield, saiu da casa de 1,4% para 6,7%. E outro detalhe que eu gosto muito na Schultz, que essa é uma empresa caixa líquido, visto que ela tem 1 bilhão em caixa e uma dívida total de 888 milhões. Ou seja, se a Schultz quisesse quitar totalmente as suas dívidas hoje, ela conseguiria. E esse é um ponto muito interessante, porque empresas que não têm endividamento tão alto assim acabam não sofrendo tanto quando a taxa Selic encontra-se mais elevada. Outros indicadores que poderiam nos falar que a Schultz encontra-se em bons preços é o indicador de preço sobre lucro e EV sobre EBITDA, que hoje encontra-se praticamente nas mínimas históricas de 6,78 vezes. Isso aconteceu apenas em meados de 2014, 2015 e em 2022, e após esses períodos, a Schultz conseguiu uma alta elevação. E olhando pelo indicador de EV sobre EBITDA de 4,95, encontra-se também nas mínimas históricas. Outro detalhe interessante é o gráfico de lucro versus cotação, porque apesar do lucro ter caído em 2025, ele já vem se recuperando e a cotação só caiu nesse período. Então poderia estar se abrindo um gap de oportunidade para a gente poder comprar boas ações da Schultz a bons preços. Segunda ação da minha lista que pouca gente fala no mercado, Indústrias Home, que caiu mais de 57% desde as suas máximas em 2021. Porém, apesar dessa alta queda, percebam que nos últimos 10 anos, as indústrias Home conseguiram entregar mais de 2.300% de rentabilidade. E mais uma vez mostrando a sensibilidade da Selic versus as indústrias Home, percebam que quando a Selic cai, o preço da Home sobe, e isso aconteceu não apenas uma vez, mas diversas vezes. E percebam esse detalhe interessante, que entre 2016 e 2021, que a Selic saiu dos 15% para 2%, a Schultz, nesse mesmo período, teve uma alta de 5.800%, principalmente porque a Selic se arrefeceu muito, o mercado se aqueceu. Consequentemente, as receitas e os lucros das indústrias Home explodiram nesse período. E para quem não conhece essa empresa, e essa nem é uma empresa que eu falo tanto aqui no canal, então é bom dar alguns dados interessantes. As indústrias Home têm 13 unidades fabris, 11 no Brasil e 2 na Alemanha, uma capacidade produtiva de 2.900 máquinas e 50 mil toneladas de fundidos ao ano, mais de 150 mil máquinas produzidas e entregues em 60 países. Todo ano, as indústrias Homes investem em pesquisa e inovação, 4% da receita, e é o fornecedor dos principais segmentos industriais. Então, esse é um monstro da indústria. E a taxa Selic realmente tem machucado as indústrias Home, porque percebam que o EBITDA saiu de uma margem de 17,5% em 2023 para 10,9% no terceiro TRI de 2025. E o lucro líquido saiu de uma margem de 11,6% para 7,9%. Porém, conforme havia falado, essa é uma empresa para quem está pensando no longo prazo, porque a expectativa para o final de 2026 é que a Selic esteja na casa dos 12%. E outra empresa que tem um endividamento muito controlado são as indústrias Home, que hoje gira em torno de 0,92 a dívida líquida sobre o EBITDA,
Porém, diferente da Schultz, as indústrias home têm sofrido um pouco mais, visto que ela detém maiores empréstimos a serem pagos. Consequentemente, os juros com essa alta taxa Selic acabam machucando o lucro líquido da empresa. E outro gráfico que tem uma correlação imensa com a sensibilidade da Selic é o ROIC das indústrias home, porque percebam que entre 2010 e 2015 a Selic explodiu e nesse período as indústrias home tiveram até prejuízo e após 2016 até 2020, que a Selic caiu até 2%, o ROIC das indústrias home saíram de um prejuízo para cerca de 12 a 15%. E nesse período, conforme havia mostrado, a ação disparou mais de 5.000%. E terceira e última empresa da minha lista, quem conhece o canal sabe que essa fica variando entre a terceira e a quarta maior posição da minha carteira, é a Marco Polo, que também entregou 628% nos últimos 10 anos e desde as máximas já acumula uma queda de cerca de 22%. E essa é outra empresa que também tem grande sensibilidade à taxa Selic, porque percebam que em meados de 2009 até 2013, em que a taxa Selic saiu de 15% para cerca de 7%, a Marco Polo subiu nesse período mais de 900%. E a Marco Polo, diferente das duas últimas ações que eu mostrei, conseguiu arrumar muito bem a sua casa desde meados de 2019 e mesmo com a Selic subindo, ela conseguiu fazer que as suas ações crescessem, aumentando as suas receitas e os lucros. E nesse gráfico feito pelo pessoal da Trigo no Capital, fica ainda mais fácil de visualizar, porque mesmo com essa alta taxa Selic, a receita líquida industrial da Marco Polo saiu em 2019 de 4 bi para nos últimos 12 meses quase 9 bilhões, uma margem EBITDA saindo de 7,6% para 15% e uma margem líquida de 4,8% para 13,2%, ou seja, quase 3 vezes num curtíssimo espaço de tempo. Outros indicadores que eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente para o EV sobre EBITDA, que hoje encontra-se nas mínimas históricas de 5,28, e percebam que as médias desde os anos 2000 é de um EV sobre EBITDA de 35,75, então hoje, olhando por esse indicador, encontra-se muito barato. E o indicador de preço sobre lucro também encontra-se em 5,66, que olhando pela média, isso aconteceu apenas em meados de 2008 e em meados de 2001. E quem comprou a Marco Polo nesses preços conseguiu uma rentabilidade acumulada ano a ano de cerca de 12 a 14%. Mas me conta aqui, pessoal, você já tinha parado para analisar a sua carteira e verificar quais ações que podem se beneficiar de uma possível queda na Selic? Ou você ainda não parou para fazer uma análise? Me conta aqui nos comentários alguma empresa que você acredita que possa se beneficiar dessa baixa da Selic, que eu aprendo muito com vocês. No mais, deixo um ótimo dia e um abraço.